Olá, boa noite. Reúna sua família, reúna os seus amigos, distribua o link aí nas suas redes sociais e vamos juntos começar mais uma quinta online. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida da sua família. Vamos juntos adorar, vamos juntos buscar ao Senhor, vamos orar e vamos receber da palavra do Senhor nessa quinta-feira. Que Deus nos abençoe. Boa noite, amados irmãos. Oremos. Deus, queremos te louvar, ó Pai, por mais um dia, Senhor. Queremos te engrandecer, ó Deus, pelo teu favor, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Queremos apresentar a ti, Senhor, esse culto, ó Pai. Receba, ó Deus querido, como oferta agradável a ti, Senhor. Deus, também queremos trazer, ó Pai, no seu altar, nesta hora, cada vida, Senhor, cada necessidade, o nosso país, ó Deus, visita o nosso país. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, nesse momento tão difícil que temos enfrentado, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, de cada um dos teus servos, de cada um de nós, ó Pai. Fala aos nossos corações através da tua palavra, através do louvor que será entoado, tudo que está sendo feito, ó Deus, que seja para a glória do teu nome, Senhor. Deus, dependemos de ti, Senhor. Sem ti nada podemos fazer, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Cuida da nossa terra, Senhor. Cuida, Senhor, do nosso país. Visita os nossos governantes, ó Deus. Cuida, Senhor, desse mundo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, Senhor. Ó Deus querido, fortalece, Senhor, o cansado. Traz alegria ao triste, Senhor. Traz encorajamento, Senhor, aquele que está sem coragem, desanimado, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, dia após dia, ó Deus, para que teu nome venha a ser engrandecido em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, e para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde nos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou.
O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Esse é o sentido da Páscoa, é o sangue derramado que nos salvou e por isso estamos alegres. Moças sujas se esperam no Senhor, quando esperam no Senhor, quando esperam no Senhor. Moças sujas se esperam no Senhor, quando esperam no Senhor, quando esperam no Senhor. Ó Deus, pra sempre reinas, Tu és o nosso libertador, Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não descansas nunca. Tu és o defensor, conforto em toda dor. Em asas de águia tu me ergues. Moças sujas se esperam no Senhor, quando esperam no Senhor, quando esperam no Senhor. Moças sujas se esperam no Senhor, quando esperam no Senhor, quando esperam no Senhor. Ó Deus, pra sempre reinas, Tu és o nosso libertador, Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não descansas, nunca dormes. Tu fraco és o defensor, conforto em toda dor. Em asas de águia tu me ergues. Ó Deus, pra sempre reinas, Tu és o nosso libertador, Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não descansas, nunca dormes. Tu fraco és o defensor, conforto em toda dor. Em asas de águia tu me ergues. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. É com a nossa fé que construímos, mas a base é o Senhor, nossa rocha firme, e é nela que colocamos a nossa construção, a nossa fé, a nossa vida, a nossa certeza. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu.
Declare como uma oração. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ou eu sou teu, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, o amor que faz mudar o mundo. Vamos construir nossa vida em Deus. Declare. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou construir
chover. 3 foram os amigos salvos de uma fornalha ardente. 12 foram os seguidores que presenciaram a conversão de quase 3.000 almas. Imagine o que pode acontecer se toda a Igreja de Cristo se unir em oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Oremos. Pai eterno, Pai amado, Senhor das nossas vidas, venho lhe pedir, ó Pai, que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com momentos tão difíceis. Que o Senhor possa visitar, ó Pai, os corações enlutados. Que o Senhor possa visitar, ó Pai, as pessoas que nesse momento estão sofrendo com alguma dor. Que o Senhor possa, ó Pai, com seu imenso amor, perdoar as nossas falhas, Senhor, que são tantas. E que muitas vezes, ó Pai, nos afastam de receber as suas bênçãos. Pedimos, Senhor, que nos ajude, ó Pai, a enfrentar as situações tão difíceis e tão diversas, ó Pai. Que o Senhor seja a luz que brilhe através de nós, ó Pai, e que através dessa luz, Senhor, as pessoas possam enxergar o Teu amor, possam enxergar, ó Pai, a Tua misericórdia. Que nós possamos, Senhor, ser veículos de bênção na vida das pessoas. Que nós possamos, ó Pai, acima de tudo, ó Pai, disseminar o Seu amor. Disseminar, ó Pai, a Sua vontade. Sermos testemunhas, ó Pai, daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e naquilo que o Senhor fará na vida do Teu povo e na vida daqueles que ainda, ó Pai, precisam de uma oportunidade para Te conhecer. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá todos os dias uma oportunidade, ó Pai, de falar do Teu amor. Te louvamos, Senhor, porque todos os dias sentimos que o Seu amor nos invade. Agradecemos, ó Pai, pela Sua misericórdia, Senhor. E é em nome de Jesus que eu entrego, ó Pai, as nossas vidas, a minha vida, nas Tuas mãos. Amém. Deus é fiel e através da fidelidade dos irmãos da PIB do Ingá, Ele tem sustentado a sua obra. Em tempo de distanciamento social, entregue o seu dízimo e a sua oferta através de depósito bancário na nossa conta do Bradesco. Colabore também com a nossa ação social. Entregue o seu quilo de alimento não perecível na Secretaria da Igreja, segunda, quarta e sexta, das 9 às 16 horas, ou agende diretamente com o pastor Edmar. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. 21 dias de jejum e oração. Eu ia até ficar de máscara, porque está combinando, né? Tá chique. Graças às nossas máscaras do SAG, vendidas aqui. 21 dias de jejum e oração. Que bênção. Eu queria te convidar a ler o nosso texto bíblico de hoje. Tá lá? Queria que você lesse comigo para a gente compartilhar um pouquinho sobre esse momento tão especial que estamos vivendo já. Vamos lá, todos juntos? Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Durante os 10 dias últimos, você recebeu um texto de Joel. Quem recebeu, levanta a mão.
com algum comentário de algum líder, pastor da igreja, algum membro, né? Porque nós estamos baseando, embora o nosso tema da campanha seja Crônica, 2 Crônicas 7,14, nós estamos entendendo que nada é feito na igreja, nada é feito para os servos de Deus sem uma base bíblica, uma história bíblica que nos leve, né, nos inspire a fazer, repetir algo que deu certo. Aqui nós trouxemos a história de Joel, né? E se você acompanhou os últimos versículos, você já teve uma noção do que está acontecendo. Você já teve uma noção desse chamado de Joel. Esse chamado que nós vamos atender. Qual é o momento de Joel? Não tem nada a ver com o que a gente está vivendo hoje. Deixa eu só dar uns spoilers do que o Joel estava vivendo lá. O profeta Joel estava vivendo na época dele. Tinham países, outros povos, interferindo no povo lá local. Não acontece hoje não, né? Não tem nenhum país interferindo no Brasil, nenhum país interferindo nos outros países, né? Não acontece, isso aí não acontece. Tinha injustiça social. Acho que você nem sabe o que é isso, né? A gente nem lembra. Injustiça social. Tinha os problemas da natureza. Né? Joel vai falando assim que a lagarta comeu o gafanhoto, que o que a lagarta comeu, deixou o gafanhoto, comeu, aí a locusta comeu o que ficou, enfim, uma crise atrás de outra. A gente que vive o Brasil não vive uma crise atrás da outra, não é? Quem dera a gente pudesse falar que não vive. Mas nós temos vivido crises atrás de crise. E é esse exatamente o chamado de Joel. É isso que ele está vivendo. E nós, como sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, a gente toma para nós esse texto, aonde nós hoje estamos vivendo injustiça social, nós estamos vivendo crises atrás de crise, nós estamos vivendo uma pandemia nesse momento, uma situação drástica no Brasil e em todo o mundo. E é esse o chamado que nós resolvemos escutar. O profeta Joel fala, já que a gente está vivendo isso, só tem uma solução, porque a Bíblia é maravilhosa. Ela traz o problema e traz a solução. E ele diz, tem uma solução. Vamos santificar um jejum, vamos convocar uma assembleia solene, vamos congregar os anciãos, vamos todos os moradores da terra na casa do Senhor e clamar ao Senhor. A solução. Eu creio que há a solução. E se você não crê, eu vou dizer uma coisa para você, nem adianta você estar aqui, nem adianta você estar online, porque você precisa crer, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível o quê? Ao que crê. Para Deus tudo é possível. Então há solução para o Brasil. Há solução para os problemas da minha família. Há solução para Niterói. Há solução para a minha vida. Mas eu preciso seguir o que a palavra de Deus diz. É um manual de vida que não adianta eu olhar e falar que coisa mais linda, se eu não seguir. Não adianta eu ligar a televisão e ver uma bela receita de bolo e falar que bolo maravilhoso e não fazer o bolo, concordam? Eu tenho que ir lá comprar os ingredientes, tenho que ir lá ligar o forno, tenho que fazer o bolo para que eu possa experimentar esse bolo. Não adianta só eu ver um bolo. E aqui, a primeira igreja batista do Ingá vai fazer o bolo. Compramos os ingredientes, vamos lá agora mudar, misturar a massa e vamos experimentar aquilo que a palavra de Deus diz, que há solução. Eu podia falar aqui um pouco sobre oração, que eu amo falar sobre oração. Eu podia falar um pouquinho sobre testemunhos. Se você quiser, eu te conto um testemunho de 30 anos atrás, de 22 anos atrás, quando o Oliver nasceu, tinha 2 anos. Eu posso contar no nascimento de Evelyn um testemunho de oração. Eu posso contar um testemunho de oração quando o Oliver entrou na faculdade. Eu posso contar testemunhos de oração de semana passada, porque graças a Deus, Deus tem feito sobrenaturais na minha vida. Mas não era isso que eu tinha que falar hoje aqui. Eu quero falar um pouquinho hoje aqui sobre o jejum. Porque quando nós começamos a veicular isso na igreja, algumas pessoas vieram com umas dúvidas sobre jejum. Não é realmente um hábito, especialmente da igreja batista, né? Fazer o jejum. E começaram a vir alguns questionamentos para mim, pessoalmente, eu sei que para outras pessoas. Enfim, aí Deus colocou no meu coração. E aí eu fui para a palavra buscar sobre o jejum.
fui para a palavra de Deus. Então, o que eu vou trazer aqui são algumas respostas das perguntas que as pessoas fizeram, que eu tenho certeza que muitos têm dúvida. Só que eu não vim aqui dar a minha opinião, ou dar a opinião de um grande teólogo, ou dar a opinião de um grupo que se reuniu e decidiu alguma coisa. Eu vim aqui falar sobre a palavra de Deus, porque aí fica incontestável, aí fica, né, indefensável, vamos dizer assim. A primeira pergunta que me perguntaram, e foi um adolescente que me perguntou assim, mas o que é jejum? O que é jejum? Então vamos tentar responder rapidamente algumas coisas assim. Jejum, se você for lá no dicionário, é uma abstinência de comida e bebida. Jejum é quando eu paro de comer e beber. O jejum, ele é usado para fins medicinais. Nós temos médicos aqui, não é? Às vezes a gente vai no médico, o médico fala, corta o doce. É um jejum, né? Eu tenho que fazer jejum de açúcar. Às vezes o médico fala, corta o sal. Sua pressão está alta, corta o sal. É um jejum. Então ele pode ser usado para fins medicinais ou para fins espirituais. Praticamente toda a história da religião, seja ela cristã ou não, tem históricos de jejum, tem chamados ao jejum, todas as religiões. E o jejum é algo que nós vamos encontrar em toda a história. Lá na antiguidade, nós temos relatos de jejum, e, enfim, toda a história. E, especialmente, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Quando a gente visita a palavra de Deus, lá de Gênesis até Apocalipse, nós vamos encontrar chamados ao jejum, por situações diversas. Tudo bem, nós já sabemos o que é jejum, né? Vamos lá a gente podia dizer até assim, a Bíblia ordena jejum antes de dizer assim, que jejum é abster-se do bom para viver o melhor. Eu gostei muito dessa definição que eu vi um pastor muito espiritual falar. Jejum é abster-se do bom para viver o melhor. Isso aí seria uma definição religiosa do jejum. A Bíblia ordena o jejum? Será que a Bíblia diz assim? Se você não jejuar, você não vai para o céu. Olha, lá na doutrina, o pastor Edmar falou assim, só vai se batizar aqui quem tiver feito jejum um dia pelo menos aí por mês. Não, a Bíblia não ordena o jejum. A Bíblia não diz assim, você precisa fazer jejum para garantir a sua salvação ou garantir a sua santificação. Porém, a Bíblia traz diversas menções ao jejum, né? Como eu falei, o jejum é uma coisa que está na Bíblia de um modo muito forte. A Bíblia também ensina a fazer o jejum. Algo também muito forte, muito direto em diversos textos. Eu vou trazer um texto aqui, eu não coloquei nenhum texto aqui, então eu queria mesmo que você abrisse a sua Bíblia, marcasse. E eu vou dizer, eu tenho um estudo bem grande, bem profundo, bíblico, sobre jejum. Se você quiser, eu posso te mandar por zap esse material aqui, para você estudar em casa e ler, tudo em cima de textos bíblicos, ok? Se você tiver interesse de pesquisar um pouco sobre esse assunto. Aqui, Mateus 6,16. Mateus 6,16 diz assim. Quem vai falar é Jesus. Jesus está dizendo assim, e quando jejuardes, veja bem, quando jejuardes, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Se a gente seguir o texto, diz que se você não fizer isso, Deus mesmo lhe dará a recompensa. Então, embora a Bíblia não diga, e eu botei o texto, eu achei que nem estava aqui, até eu estou meio, alguns textos eu botei, eu lembrei. Enfim, embora não diga assim, faça o jejum, se Jesus está dizendo assim, quando você fizer, veja bem, se eu disser para você assim, Lídia, quando você for almoçar, me convida? O que eu estou dizendo com isso? Que eu sei que ela vai almoçar, não é? Eu espero que ela vá almoçar. Para mim é normal que a Lídia vai almoçar. Então eu vou dizer, me convida. Me convida? Então Jesus disse, quando você fizer jejum, ele não diz assim, se você fizer jejum algum dia, você faz dessa forma aqui, tá? Não, ele fala, quando você fizer jejum. Então veja bem, embora ela não ordene, Jesus esperava que você fizesse jejum e a gente vai ver isso. O jejum traz uma recompensa. Olha o final do versículo 18. Teu pai que está em secreto te recompensará publicamente.
Então, na verdade, Jesus fala, ó, quando você fizer um jejum, você vai ter uma recompensa. Então, embora eu não esteja ordenando que você faça o jejum, eu espero que você faça um jejum e você será recompensado por fazer um jejum. A Bíblia, então, essa é a orientação bíblica do jejum. A outra pergunta que me fizeram é, qual o motivo para praticar o jejum? Qual o motivo para praticar o jejum? Eu diria para você que o melhor motivo para você praticar o jejum é um motivo. Jesus praticou o jejum. Eu preciso ler aqui diversos textos, eu tenho um elenco de textos aonde falava os textos bíblicos que Jesus estava em jejum. O maior clássico é os 40 dias, né, que ele foi ao deserto e ficou em jejum. Tem outros momentos que a Bíblia fala, ó, enquanto estando ele em jejum e oração. Se Jesus praticava o jejum, peraí, gente, quando eu falo que eu sou cristã, o que quer dizer que eu sou cristã? Quer dizer que eu tenho que ser um pequeno Cristo. Essa é a tradução da palavra, pequeno Cristo. Ou seja, eu preciso ser imitador de Cristo. Para isso eu leio a palavra, para isso eu estudo a Bíblia, para isso eu venho à escola dominical, para aprender a copiar aquilo que Deus me ensina. Aprender a olhar a vida de Cristo, e a gente fala, o meu alvo é Cristo. Então, se Jesus orava, se Jesus jejuava, se Jesus fazia o bem, se Jesus curava, se Jesus, ele falava e pregava a palavra, ensinava os princípios, é esse o caminho que eu vou seguir. O melhor motivo para praticar o jejum é porque Jesus fazia o jejum. Mas eu não precisava parar por aí, eu posso dizer que os líderes da igreja primitiva, se a gente for falar de Novo Testamento, nem vou chegar lá, ainda vou chegar lá no Velho, mas vamos no Novo, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, tem jejum no Velho Testamento, mas no Novo não tem. Eu vou te dar um monte de texto, se você quiser, onde o jejum aparece no Novo Testamento. Além de Jesus, os líderes primitivos faziam jejum. Paulo, Pedro, a gente tem diversas referências por isso, né? E Jesus recomendou o jejum. Aí eu tenho outro texto aonde mostra, deixa eu ver se está aí, que Jesus recomendou o jejum, que fica em Lucas 5, que diz assim, mas haverão dias, quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Esse é o momento que algumas pessoas chamam para Jesus e falam, mas os discípulos de João Batista jejuam, por que os seus não jejuam? Jesus fala, é porque eu estou aqui, mas quando eu voltar ao céu, quando eu passar pelo que eu tiver que passar, quando eu morrer e ressuscitar, eles jejuarão. Quem é discípulo de Jesus aí? Eu sou. Então ele está dizendo que nós jejuaríamos. Então Jesus recomendou o jejum. A outra palavra interessante, que também está bem clara na Bíblia, outra pergunta é, eu posso anunciar? É tão comum, né? Vou botar no Instagram, gente. Amanhã eu vou botar no Instagram uma foto bem grande. Gente, estou em jejum. Chique, né? Gente chique, o pessoal vai me achar crente pra caramba. Eu acho mó barato. Não, não posso anunciar. O próprio texto que a gente já leu lá atrás dizia assim, ó, se você for aqui fazer jejum para anunciar esse jejum, a sua recompensa já vai ser só essa. As pessoas olharem talvez para você aqui e dizer, ai, que legal, que bonito, que crente. Mas eu não quero atrás dessa recompensa. Eu não sei se você está, mas eu não estou. Eu não estou atrás de seguidor, eu não estou atrás de alguém que me admire ou que me ache melhor do que eu sou, porque eu não sou. Eu estou atrás da recompensa espiritual, daquilo que Deus tem para a minha vida, para a verdadeira prosperidade, que não é a prosperidade financeira, mas é a prosperidade no sentido total, aonde Deus me dará, conforme Ele prometeu, tudo aquilo que Ele planejou para a minha vida. Então eu não devo anunciar. Mas veja bem, existem momentos, até o próprio texto bíblico, tem momentos que está sendo anunciado, até foi anunciado que Jesus estava fazendo jejum. Então, se for para encorajamento, por exemplo, nós estamos aqui conclamando um jejum público. Então, eu preciso falar de jejum. Então, eu posso falar, gente, ó, a igreja está em jejum. Eu não estou falando para o meu mérito, eu estou falando para te encorajar a entrar na campanha do jejum, né? É um pouquinho diferente. Por que fazer? Vamos lá, próxima. Por que fazer? Por que fazer o jejum? Aí é onde pega, né? Mas por que fazer esse jejum? Eu trouxe o texto aqui de Zacarias 7:5, mas antes de ler, eu queria dizer que o jejum é uma mortificação da carne.
na verdade, o jejum, ele, biblicamente falando, ele sempre tem um propósito. Então, eu tenho um propósito específico na minha vida, aonde eu vou fazer um jejum por conta desse propósito. Então, nesse momento, o que eu vou dizer? Eu vou me abster de alguma coisa, seja ele parcial, a gente vai ver as formas de jejum, ou total, ou o tempo que eu defini junto com Deus, por conta de um propósito. Nesse momento, eu estou dizendo para a minha carne, olha aqui, carne, quem manda não é você, quem manda é o Espírito. Eu estou dando legalidade ao Espírito Santo de Deus na minha vida e dizendo, eu posso sim parar de comer, eu posso sim parar de ver televisão, eu posso sim dedicar um tempo maior de oração, eu posso sim me afastar das coisas do mundo, porque a minha prioridade é Deus. O jejum justamente é aquela declaração do corpo que ele não está no controle. Eu posso sim deixar de comer doce, porque agora eu vou fixar a minha atenção, o meu prazer, a minha vida ao Espírito Santo de Deus. E vou abrir os caminhos corporais para dizer assim, Espírito Santo, quem manda agora é você. Eu quero fluir e eu quero limpar. É como se eu limpasse os meus canais para chegar até a presença de Deus. O jejum também é um louvor. A gente encontra lá em Lucas 2:36, Ana, uma mulher que era uma profetisa. Ela estava aguardando o nascimento de Jesus, e o texto bíblico diz que ela jejuava em adoração a Deus. Como adoração a Deus, ela dizia, eu vou jejuar. Ela ia ao templo em jejum, fazia os jejuns, dizendo ao Senhor, olha, eu estou te oferecendo algo. Eu estou te oferecendo, dizendo, você é minha prioridade. Então o jejum é uma forma de louvor e adoração, a palavra está dizendo. Tudo que eu estou falando aqui, gente, está baseado na palavra de Deus, nos textos bíblicos que você pode ler com muita calma em casa e estudar. Zacarias 7:5 diz assim, fala ao povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuares e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Isso é importante, porque quando a gente fala por que jejuar, aqui o profeta Zacarias, a palavra de Deus através dele veio dizendo assim, para que você está jejuando? Tem que ter uma motivação certa. A motivação é Jesus. Jejum não é dieta. Talvez você fale assim, opa, vou fazer um jejum agora, vou dar uma emagrecida legal. Não é dieta. Jejum não é uma troca com Deus. Ó Senhor, se eu fizer um jejum aqui legal, o Senhor aproveita e me atende aqui o meu pedido. Não, jejum é chegar à presença de Deus, é abrir mão das coisas carnais e entregar a minha vida a Deus. E tem que existir uma motivação certa. Então Deus pergunta agora, para que você quer jejuar? Para agradar a Deus, para adorar a Deus, para chegar mais perto de Deus, para receber uma resposta de Deus? Graças a Deus, essa é a motivação do jejum. A gente tem aqui por que fazer, depois tem formas de jejuar, né? As formas de jejuar, rapidamente só, interessante essa frase que eu botei ali, o jejum não muda Deus, ele é o mesmo, o jejum muda você. Porque quando a gente fala assim, eu vou fazer isso para Deus olhar para mim, para Deus me atender, não, quem vai mudar sou eu. Na verdade, quando eu jejuo, eu estou fazendo uma transformação na minha vida para chegar até Deus. Mas vamos lá, formas de jejuar bem rápido, parcial. A gente encontra lá, por exemplo, um exemplo em Daniel. Ele fez um jejum parcial. A gente está fazendo aqui 21 dias de jejum. 21 dias de jejum, que é o jejum de Daniel. O que Daniel fez? Retirou algumas coisas da alimentação dele. Então, a forma de jejum parcial é uma forma bíblica, né? A gente tem jejum normal, que é sem comida e com água, que Jesus fez, 40 dias sem comida, mas com água. E tem o jejum total, que é bem raro, mas a gente tem Paulo fazendo e Esther fazendo, que foram 3 dias radicalmente sem nada, né? Então, a gente também tem. Duração do jejum, a Bíblia tem de 1 dia de jejum, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 40 dias, 21 dias. Duração depende de você. Como a gente está falando, é uma conexão com Deus. Então é um caminho que eu decido. Para falar desses tipos de jejum,
eu queria assim, nossa proposta aqui, né, que a gente queria lançar para a igreja, é que a gente, como nós vamos estar reunidos todos os dias aqui, de 8 às 9, e é importante você entender isso, nós vamos estar no templo de 8 às 9, presencial e online. Depois desse horário, nós vamos continuar em oração nos nossos lares, porque a ideia é a gente continuar 21 dias em oração. Então você vai orar durante o dia, vai adorar a Deus durante o dia. A nossa proposta é que você venha para esse culto de 8 às 9 em jejum. Participe conosco de 1 hora de oração em jejum. E só depois disso se alimente. Mas talvez você tenha restrições alimentares, você precisa tomar um remédio, você não possa participar disso, não há problema. Faça um jejum parcial, retire algo da sua vida. Eu vou retirar um doce, por exemplo, ou eu vou tirar um refrigerante, ou eu vou tirar alguma coisa que até seja da minha rotina de alimentação, só para que eu consiga fazer algo que eu consiga me permitir controlar o meu corpo, né? Então é uma sugestão, mas essa definição do jejum vai ser sua, pessoal, com Deus. Ninguém vai vir aqui contar como está fazendo jejum, ninguém vai vir aqui falar, olha, não, é você e Deus, e ninguém vai te cobrar. Você fez o jejum? Olha lá, é você e Deus, né? É essa a definição. Eu queria fechar aqui com um texto de Isaías 58, 3 a 6. Eu queria deixar até como dever de casa você ler o capítulo de Isaías 58, que é o capítulo especial sobre jejum, um capítulo muito especial, está no Velho Testamento, mas é algo muito importante sobre o jejum. E ele fala assim no versículo 3 a 6, tá? Você pode abrir tua Bíblia. A gente só citou alguns textos aqui, mas eu queria ler, diz assim, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Essa é uma reclamação do povo, está fazendo para Deus ali, através do profeta Isaías. O profeta Isaías está profetizando e dizendo, eu sei que vocês estão dizendo assim, eu estou jejuando, Senhor, eu estou orando, mas o Covid não cura, meu parente morreu, eu estou desempregado, será o que está acontecendo? E aí Deus responde e diz assim, eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates, jejuais, e para ferides com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. O que Deus está falando aqui para nós sobre jejum? Por que você está jejuando? Será que você vem aqui, você vai se propor a fazer um jejum nesse período de 21 dias, você vai vir à igreja orar, mas quando você sair daqui, você vai continuar na sua vida de iniquidade? Vai continuar tratando aquele familiar mal? Vai continuar com aquelas pequenas corrupções do dia a dia? Vai continuar desobedecendo o que Deus tem ordenado a fazer? Então não adianta, porque você não vai ter resposta. E aí Deus fala assim, será que é esse jejum que eu quero? Não é esse jejum que eu quero. E aí Deus fala, qual é o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livre os oprimidos e despedaces todo o jugo. Então o que Deus quer, o que Deus está nos chamando como igreja para fazer, é o jejum total. Não o jejum total da alimentação, mas o jejum da minha vida, aonde eu entrego meu tempo para oração, aonde eu separo alguma coisa e retiro da minha vida em adoração a Deus através do jejum, mas também transformando a minha vida, mudando os meus hábitos, seguindo os caminhos do Senhor, obedecendo ao Senhor. O que o texto de Isaías está falando é, não adianta fazer o jejum? Não, ele está falando, faça o jejum, mas faça o jejum completando a ordem de Deus para a nossa vida. E aí, lá no finalzinho do capítulo, ele fala assim no Isaías 58, o que acontece? Qual é o resultado do jejum? Então, romperá a sua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Pensa, a justiça de Deus na minha frente e a glória de Deus atrás de mim. Quem poderá me deter? Eis-me, e aí clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui.
E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Quem quer receber essa bênção? Não é Evelise, nem o pastor Edmar, não é ninguém que está falando, é a palavra de Deus está dizendo. Se você fizer um propósito especial com Deus, Deus pode mudar o destino dessa nação. Deus pode te transformar num manancial de águas vivas. Você pode viver uma vida abundante. Eu quero terminar com o texto do Hughes Howells. Não sei se fala assim não, gente, mas eu vou contar. Esse homem é um grande intercessor, ele tem um livro, existem filmes contando de histórias sobre a vida dele e sobre o que aconteceu na história do mundo. Talvez você fale assim, essa história é muito linda, mas tudo isso está na palavra. Eu vou dizer para você, Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e o mesmo amanhã. Esse homem viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Deus o chamou para fazer uma escola de intercessão. Eu comprei até o livro dele para ler. Só dei uma olhada, não deu tempo de ler todo. Mas essa escola de intercessão funcionou 6 anos ininterruptamente na época da Segunda Guerra Mundial. Lá na Inglaterra, ele reunia homens e mulheres e eles se revezavam em oração e jejum. Não existia um dia que um grupo não estivesse orando fervorosamente em algum momento do dia e não estivesse também em jejum. Algum dos grupos, eles se revezavam e às vezes faziam um jejum total. No momento lá na Segunda Guerra Mundial, Hitler está avançando sobre a Europa, está vencendo, e naquele momento o exército das forças aliadas acaba encurralado. São 300 mil homens, você vai encontrar isso nos livros de história. 300 mil homens estão encurralados entre 800 mil soldados de Hitler e o mar. Não tem salvação. 300 mil homens vão morrer. As forças aliadas fazem um levantamento que, como o mar está muito bravio e é raso, os navios não podem chegar até a margem para que os homens fujam através do mar. Era o único lugar para fugir pelo mar. Então, eles estimam que apenas 30 mil homens pudessem ser salvos até que as forças de Hitler chegassem para dizimar aquele exército. Naquele momento, Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, conclama um jejum no país inteiro. Ele chama todas as igrejas para abrirem as suas portas, todas as pessoas para se reunirem nas igrejas em jejum e oração. E todas as forças aliadas. Os Estados Unidos também está orando, porque está nas forças aliadas. O presidente, que eu esqueci, o Roosevelt também conclama oração, e em outros países. O mundo das forças aliadas está orando, porque sabe, inclusive o Hughes fala assim, essa não é uma guerra comum, é uma guerra religiosa, porque o Hitler está proibindo, está acabando e dizimando com o trabalho cristão. Então é uma guerra religiosa. Eu acho interessante que ele fala assim, Deus está pedindo intercessores, homens e mulheres que ofereçam a vida sobre o altar para lutar contra o diabo, de forma tão real como se estivessem combatendo como soldados na frente da batalha. Então ele fala, nós vamos estar orando aqui a mesma batalha, só que espiritual, enquanto os soldados estão lá. Naquele dia acontece uma coisa que os livros de história não conseguem explicar. Hitler toma uma decisão e manda que os tanques recuem. E a liderança do Hitler fala, mas por que os soldados estão lá encurralados? Mais 2 dias e nós vamos dizimar aquele grupo de soldados. Mas Hitler fala, não, vamos recuar todos, porque vai vir outra frente para derrotar aqueles soldados. Aquela guerra ali já está ganha, aquela batalha está ganha. Nesse tempo que os tanques recuam, os governantes locais conclamam todos os barquinhos de pesca, botes, qualquer tipo de barco que estivessem nos arredores para resgatar aqueles soldados. Aconteceu que o tempo paralisou o mar. O mar ficou calmo, simplesmente mudou. O próprio presidente Roosevelt fala isso. Se eu não acreditasse em Deus, naquele dia eu passaria a acreditar, porque o mar ficou calmo. Então os botezinhos com 2, 3 homens, barcos de pesca, começaram a resgatar os soldados e levar para os navios. Todos os 300 mil soldados foram salvos.
Há poder na oração. Agora depende de nós. Aquela guerra também tem outras histórias, e se você fez pesquisar, o próprio dia D, que é a derrota do Hitler, também teve a mão de Deus ali. Há poder em nossas orações. Deus quer salvar o Brasil. Deus quer mudar a história do Brasil. Deus quer mudar a história das nossas vidas. Mas nós precisamos nos posicionar. Eu queria te convidar para abaixar a sua cabeça agora. Eu queria te convidar para orar ao Senhor. Eu queria que você agora trouxesse à sua memória o propósito que você precisa vencer nessa campanha. Coloque diante de Deus: Senhor, eu preciso que meu filho volte para casa. Meu filho está fora dos caminhos do Senhor, e é esse o propósito que eu vou ter nesses 21 dias de oração. Senhor, eu vou orar para que o meu genro tenha um emprego novo. Senhor, o meu pedido é o meu casamento que está destruído, para que Tu renoves. Eu creio no poder de oração. Escolha algo em especial e faça um propósito ao Senhor. Entregue ao Senhor agora esse propósito, para que a gente possa iniciar essa campanha. E para o final dessa campanha você venha testemunhar: Deus ouviu a minha oração. Coloque diante do Senhor os seus propósitos. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor o propósito de jejum também. Senhor, eu vou tirar do meu dia o doce, vou tirar o refrigerante, vou tirar a Netflix, pode não ser nem coisa de comida. Senhor, eu vou vir em jejum aqui, vou vir os 21 dias, Senhor, aqui orar no Teu altar, Senhor amado. Senhor, a minha oração vai mudar o Brasil, eu creio. Coloca diante do Senhor o seu propósito pessoal. Nossa campanha de jejum e oração começou com chave de ouro. Nós temos sido muito abençoados. E você já está participando com a gente? Todos os dias, de segunda a sábado, entre 8 e 9 da manhã, nós estamos no templo e também estamos online através do canal da Primeira Igreja Batista do Ingá no YouTube. Não perca essa chance. Deus quer fazer um sobrenatural sobre as nossas vidas. Só depende do nosso querer, do nosso agir. Vem com a gente para essa campanha e seja também abençoado. Meus problemas a Deus, entregar meus problemas